Começa agora mais um programa com a qualidade da Rede Canção Nova de Rádio. Mais saúde, Rede Canção Nova de Rádio. Muito boa tarde. Hoje o programa Mais Saúde vai receber um convidado muito ilustre, aliás, um médico pediatra, mas para falar de algo assim que tem a ver com as nossas crianças, sim, mas é sobre a influência do marketing, das propagandas que nossas crianças, nossos adolescentes assistem na televisão e o quanto isso influencia no comportamento delas. Então hoje o nosso convidado é o professor José Tadei, ele que é pediatra, nutrólogo, tá? Um grande pesquisador, professor associado da Faculdade Paulista de Medicina aqui de São Paulo, na Unifesp, e que eu convidei justamente porque esse é um tema que vocês sabem que me interessa muito e vamos ver o que está acontecendo com as nossas crianças. Muito bem-vindo, professor Tadei. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês e os ouvintes, Gisela. Pois é. Tudo começou porque eu vivo falando dessa problemática que hoje as nossas crianças têm ficado em torno de 5 horas e meia diante de uma telinha. Eu ainda brinco e digo que quando é uma telinha de computador as mãos estão ocupadas. Agora, em relação às outras telinhas, né, elas estão disponíveis para comer e o que se vê muito hoje é um furacão de propagandas e influenciando o comportamento das nossas crianças. E hoje nós estamos já com uma segunda geração, cujos pais já vêm, não é verdade, dessa geração de televisão, de propaganda. Então, o que eu estou vendo é que agora nos Estados Unidos, a esposa do presidente americano, há poucos dias a gente estava vendo no jornal, começou uma campanha realmente contra a obesidade infantil e pedindo às indústrias alimentícias que modificassem os teores de gordura, de açúcar e de sal dos alimentos. Mas o que é que está acontecendo, professor? O senhor que acompanha tão de perto esse lado do marketing nutricional, o que está acontecendo hoje com as nossas crianças? Como estamos em números? O senhor que é um pesquisador. E o que podemos fazer? Pois é. O que a gente pode fazer, na maioria das situações, é caminhar tentando acompanhar as sociedades mais modernas, né? Então, os países as democracias mais evoluídas, como são da região da Escandinávia, elas já proíbem a propaganda de alimentos dirigida a crianças, né? Então, isso é uma coisa que nós estamos em processo, para o ouvinte entender, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é responsável por isso, já fez uma consulta pública, tem uma normatização da propaganda que proíbe grande parte da propaganda dirigida à criança, e isso está passando pelo Legislativo brasileiro em Brasília, né? No sentido de nós alcançarmos o mesmo padrão de controle de propaganda que existe nos países mais desenvolvidos da Europa, mas isso é um pouco complicado, porque no momento em que diminui a propaganda, diminui a venda. Aí diminui o faturamento. E a gente tem sensibilidade, porque no momento em que vende, gera emprego, gera imposto. O problema é que gera emprego, gera imposto, mas também gera doença. Exatamente. Então, a questão é colocar nessa equação do mercado de alimentos industrializados a questão saúde. Então, vender é bom, é importante, leva ao progresso, mas o consumo de alimentos, eu acho que é importante o ouvinte entender isso. É diferente, por exemplo, do consumo de tênis ou de camiseta. Quem compra 10 camisetas quando o filho precisa de 5, ou 10 pares de tênis quando precisa de 2, está de alguma forma fazendo do filho um consumista pouco consciente, mas para por aí. O problema é quando come 2 vezes o que precisa. E principalmente quando come mais do que necessita. E esse alimento, ao contrário do que aconteceu com os pais, os avós, os bisavós, os tataravós, o alimento tem outro tipo de composição.
Então, tudo aquilo que foi testado ao longo das gerações e virou o hábito alimentar da população brasileira, né, é repentinamente, em 20, 30 anos, né, radicalmente transformado em consumo de alimentos que vêm em pacotes, que tem muito sal, que gera hipertensão, tem muita gordura, que dá doença cardiovascular, cerebrovascular, tem muito açúcar, que dá diabetes, e tem pouca fibra, que predispõe ao câncer intestinal, né? Então essas coisas fazem parte dessa dieta fast food, e que leva então a todas essas doenças. O que a gente está muito alarmado, e a primeira-dama americana está lançando esse programa lá nos Estados Unidos, é porque as expectativas é de que a população de 0 a 20 anos americana, quer dizer, os jovens e crianças americanos que estão vivos hoje, primeira vez na história dos Estados Unidos da América do Norte, viva menos do que os seus pais. É alarmante isso, né? Não é... Ai, é alarmante, como a gente estava comentando. Agora, eu gostaria de convidar a população, os nossos ouvintes, a participar também do programa conosco. O que você acha? Você acha que realmente a propaganda influencia, que deveríamos ter normas e leis que vissem isso? Enfim, mande seu e-mail, america@cançãonova.com. Você que é aí de fora do Brasil, que nós temos muitos ouvintes, internautas, e que muitas vezes participam. Conta pra gente como é que é aí no país onde você está morando atualmente, como é que são as propagandas, né, de alimentos infantis, se realmente no horário de pico, onde as crianças estão assistindo, é que tem aquela avalanche, né, de informação. Ou então também você pode pegar o seu celular e mandar aqui pra gente um SMS, como? Digitando CNSP, espaço, faz a sua pergunta, dê a sua opinião. Não esqueça de colocar o seu nome, da onde você está falando, e manda aqui para o 49.400. Quando eu entrei em contato com o professor Tadeu, ele chegou para mim, mandou um e-mail e disse assim: Gisela, entra no YouTube e procura Criança, a Alma do Negócio. Professor, eu fiquei chocada. Eu convido todos vocês a entrarem, quem pode entrar na internet e assistir a esse documentário de como as nossas crianças estão sendo manipuladas pela indústria desse marketing, né? Querendo que elas sejam exatamente esses adultos precoces para consumirem mais precocemente. Exatamente a colocação que o senhor falou. Tudo bem, precisa de 5 camisetas, comprar 10, tudo bem. Para por aí, mas você está criando uma criança já com esse foco consumista. Mas quando a gente fala do alimento, isso vem carregado de doença, né? E aí, professor, eu fico horrorizada quando eu vejo propaganda incentivando o consumo, porque vão dar um brinquedinho, um prêmio. Eu pensei que isso já tivesse proibido. Não temos lei nenhuma proibindo. O que existe é um conselho de autorregulamentação em que os próprios publicitários tentam criar uma forma de regular a propaganda. E funciona, só que funciona, mas não beneficia a criança. Porque se alguém identifica uma propaganda enganosa, pode então notificar esse conselho de autorregulamentação e eles processam a informação e, se de fato é enganosa, eles proíbem, né? Uhum. Como uma coisa interna do grupo de pessoas que fazem publicidade. O que acontece é que o processo é muito demorado, não tem qualquer luta, e quando de fato consegue-se suspender a propaganda, já está na hora, de fato, da propaganda ser tirada do ar, porque já tem que ser substituída. Uhum. Né? Eu queria até, se você me permite, um pouco convidar os ouvintes para uma reflexão. Por favor, o programa está aqui para isso. Então a gente imagina o seguinte: a criança fica em casa, muitas vezes sozinha, a mãe ocupada ou trabalhando, o pai também, e fica na frente da televisão. Quando isso acontece, ela já perdeu. Porque ela está interagindo de forma passiva com um vídeo e não com outra pessoa. Perfeito. Não brincando com uma outra criança, ou interagindo com um adulto, ou mesmo brincando sozinha e tentando inventar e reinventar os seus brinquedos, num processo criativo, né? Então, essa criança, no momento que ela senta na frente da televisão, ela já perdeu porque ela está passivamente interagindo com uma tela que vem pronta e que não muda em função do que ela faz.
Ou seja, é um contato que não é humano, né? Que não promove o desenvolvimento. Por outro lado, essa televisão, para uma criança de 2, 3, 4 anos, passa a programação infantil e um pouco misturada a propaganda. A criança não tem discernimento, ela acha que é tudo a mesma coisa. E aí então a propaganda vem e diz assim, olha, se você comer esse biscoito, se você tomar esse refrigerante, se você consumir esse tipo de iogurte, você vai ser bonito, vai ser feliz, as pessoas vão gostar de você e você vai ter atenção das pessoas que estão ausentes hoje da sua vida. Então, quando os pais voltam, a criança diz, eu quero isso, porque ela acredita no que é dito a ela. Então, a Sociedade Americana de Pediatria contraindica qualquer tipo de vídeo para crianças com menos de 2 anos de idade. Não deve olhar qualquer tela. Gente, olha que interessante, quer dizer que crianças até 2 anos não deveriam ser expostas a uma televisão. A qualquer tela, nem Qualquer de computador, nem filme, nada. Até 2 anos de idade a criança tem que interagir com outros humanos, e não com a tela. Que informação interessante, eu não sabia disso. E é interessante porque o grupo que trata disso são os pediatras da área comportamental, os psiquiatras infantis. Isso é muito claro em documentos que estão publicados no Pediatrics, que é a principal revista americana, há cerca de 10 anos. Perfeito. Né? Então, essa é uma coisa muito, muito importante. Se a criança tiver que ver televisão, arrume um DVD, uma fita, e a criança ela não se aborrece se a coisa é repetida várias vezes. Ela gosta de ver um filme 5, 6 vezes, todos os dias, ela até fica com uma certa vinculação com aquela história, e aí ela consegue contar para os outros a história. E nesse momento, então, ela passa a existir enquanto criança. Perfeito. Então, é muito fácil entreter a criança por 1, 2 horas. No máximo, o pré-escolar pode estar no máximo assistindo 2 horas de televisão por dia. É fácil entretê-la, não existe qualquer dificuldade. E os efeitos da propaganda estão também comprovados, em termos de aumentar o consumo de alimentos que levam à obesidade. Nós fizemos uma pesquisa agora, Gisela, recente, que eu acho que é importante a população saber, é um mestrado lá de uma nutricionista da Maísa, e ela então levantou o consumo de alimentos no 1º e 2º ano de vida. Que interessante. E, bom, o que aconteceu foi assim. As crianças estão comendo, por volta dos 6 meses de idade, grande proporção já está comendo miojo, né, esse macarrãozinho frito, refrigerante, biscoito recheado. Coisas que são completamente contraindicadas. Né? E veja que, quando a gente estuda quem são as mães que dão isso com mais frequência, é aquilo que você falou, Gisela. São as mães mais jovens, que já foram, de alguma forma, desenvolver o seu hábito alimentar a partir da influência da propaganda. São as mais jovens e as menos informadas. Né? E as mais jovens e as menos informadas são um contingente maior da população de mães brasileiras. Né? Então, esse erro alimentar, inclusive eu acho que os profissionais de saúde, quando fazem orientação, não incorporam na orientação como e quando pode ser introduzido alimentos industrializados na dieta da criança. Lidam de uma forma assim que não percebe o mundo como ele está, tratando só das questões tradicionais da papinha de frutas, do suco de frutas, da papa salgada, né, do leite, de que forma que ele tem que ser diluído, da amamentação. Mas as questões todas que fazem parte do cotidiano de toda a família, que é a televisão invadindo sem pedir licença a casa. Exatamente. Né? E os alimentos sendo solicitados pelas crianças e, portanto, sendo comprados e disponibilizados na mesa, isso parece que não faz parte da vida, porque os profissionais de saúde parece que ainda não conseguiram incorporar essas orientações. Você tem toda a razão. Isso sabe que naqueles filminhos, naquele filme do YouTube que está a criança alma do negócio, eu fiquei assim, assustada com um dado que a pessoa que coordenou aquela pesquisa disse que a criança detém 80% do poder de compra da casa. E aqui temos já várias participações. Olha só, a Sueli, ela comenta que a propaganda tem culpa sim, mas
ela não é somente ela a culpada, porque atrás tem os pais que também acabam presenteando os filhos e comprando os produtos industrializados, para facilitar a vida e segundo também para compensar a sua ausência, né? Tem aqui o Cláudio, do Jardim Elizabeth, falando que está valendo uma matéria onde mostra que a nossa população está comendo menos feijão e consumindo mais refrigerantes e sucos artificiais. Aliás, teve o IDEC agora, que o pessoal do Mais Saúde sabe, né? Que denunciou realmente os sucos prontos, que muitas vezes o que tem de açúcar ali dentro, a gente está achando que está dando alguma coisa saudável, trocando o refrigerante pelo suco, só que estamos trocando 6 por meia dúzia, né? E fazendo o mesmo mal. E ele comentando também que está crescendo o número de pessoas justamente com pressão alta. Ele leu uma matéria nesse sentido. E a Ana, aqui do Jardim São Joaquim, que acha que a TV e a propaganda influenciam muito a criança. Ela deu o exemplo do McDonald's, né, que fica dando brinquedo e falando constantemente para a criança que você comendo lá, você vai ganhar o brinquedo, né? E a criança exigindo, essa palavra exigir, ela está presente nos 3 textos em 2, quer dizer, a criança não pede mais, né? Ela exige. E outro exemplo também foi na Páscoa, que diz que a Páscoa agora os ovos de Páscoa vieram recheados de brinquedinho. Então, enfim, são essas situações. A Ana recolocando aqui que ama o programa, manda um abraço pra gente, tá? Diz que o programa hoje com esse tema está ótimo. E 80%, então, do poder de compra da casa está na mão das crianças. Isso é assustador. É com certeza assustador. E depois tem uma coisa que a gente às vezes não percebe, é que a criança começava a consumir, quer dizer, o indivíduo, o cidadão, começava a consumir com 13, 14 anos, e um consumo bastante restrito, porque ele não gerava renda. Era mais as necessidades que eram definidas pelos pais. E aí, então, quando chegava com 18 anos, começava a ganhar algum dinheiro, então passava a ser um consumidor e consumia, já que a média de vida da população era inferior, né, consumia até os 50, 60 anos. Hoje, a criança começa a consumir com 2 ou 3, a fazer essas exigências, e consome até os 80. Então, quando vive até lá, né, professor? Mas tem muita gente, consome até os 60, os 70. Ou seja, o tempo de vida de um consumidor cresceu pelo menos 20 anos. Né? Porque vive mais e começa a consumir mais precocemente. Exato. Mas eu acho que o Cláudio tem toda a razão quando alerta a gente para essa questão do feijão. Né? Na verdade, o feijão, que é um alimento magnífico, né? Principalmente se devidamente preparado, com pouca coisa gordura. Gostosa, aquele feijãozinho simplesinho. É uma beleza de alimento. E principalmente, a gente tem algumas pesquisas aí do Grupo Ribeirão Preto, da Faculdade de Medicina da USP de lá, que demonstram que a proporção que o brasileiro mistura o arroz com feijão leva a uma composição de aminoácidos, que são as coisas que compõem as proteínas, né? Porque a gente, sempre que come proteína, precisa pensar, eu acho que é importante o ouvinte saber disso, que a proteína animal, ela tem melhor qualidade, porque ela tem os tais dos aminoácidos essenciais. O que são aminoácidos essenciais? São aqueles que a gente não consegue fazer no organismo da gente. Então é bom que a gente consuma um prato que tenha quantidade suficiente desses aminoácidos. E o arroz e o feijão, na proporção que o brasileiro mistura, que em geral é de 2 para 1, tem a composição perfeita dos aminoácidos essenciais, né? Mimetizando uma proteína animal. E a gente está deixando de consumir o arroz e o feijão, o que é uma pena. Principalmente se a gente puder fazer esse arroz e esse feijão, o arroz sendo integral é melhor, e o arroz e feijão com um pouco sal e medindo a gordura, não é assim? Colocando assim 2 colherinhas de gordura só para refogar o tempero e não fazer daquele jeito que vira o litrão de óleo até só tampar o fundo da panela. Se é uma panela grande, pode ir uma quantidade grande, né, de óleo, o que não é bom consumir muito óleo. E a questão dos sucos, que o Cláudio lembra também, que muitas vezes está com excesso de açúcar, os açúcares estão ganhando nomes nos rótulos que a população leiga não consegue identificar que é açúcar. Né? Então existe uma coisa que até o ouvinte tem que olhar com calma lá no rótulo dos sucos, que é o negócio da destrinomaltose. Destrinomaltose é açúcar de milho. Né? Faz tanto mal,
tem também as coisas boas de consumir açúcar, né? Temos que consumir açúcar em quantidades moderadas. De preferência que não seja esse açúcar como a sacarose. Mas a dextrinomaltose, quando olha no rótulo, gente, tem que prestar atenção, porque a dextrinomaltose é açúcar, né? É açúcar como a sacarose, como açúcar comum. E tá ali, a gente fica achando, não, esse aqui está sem açúcar, né? E não tá com muito açúcar. Tem muita coisa escondida, né, nos alimentos e que o rótulo não diz e a gente precisa estar traduzindo. Eu disponibilizei no blog no Mais Saúde justamente uma lista de corantes, aditivos e conservantes que são utilizados e que as pessoas não vão entender o que é aquilo, mas tem assim, aonde elas estão presentes, como a tartrazina, né, aquele corante medonho, cor de laranja, que é proibido na Europa, nos Estados Unidos. E agora a Anvisa está exigindo, né, que acho que foi a partir do dia 30 de janeiro, se eu não me engano, que as empresas que a utilizem coloquem no rótulo que contém tartrazina. Eu falei, tá igual cigarro, faz mal à saúde, né, só que é alimento. E aí tem a Conceição aqui de Pinheiros falando, mas, doutora Gisele e professor Darali, por que o governo, então, não faz propagandas de educação nutricional? Ao invés de justamente até, que já que vai ser difícil de inibir a propaganda do alimento, em contrapartida, incentivar o governo a campanhas educacionais em termos de alimento saudável ou de educação nutricional. Não deixa de ser uma ideia. Então vamos tentar entender como que esse mercado publicitário e por que o governo, por mais que faça, não consiga chegar lá, né? Governo entendido como Estado, não como quem está na cadeira hoje. Perfeito. Né? O que acontece é que todos os alimentos que são comercializados, eles geram, em média, 4% de lucro para a empresa. Depois que paga embalagem, transporte, imposto, funcionário, equipamento, investimento na empresa, toda a estrutura de custo do alimento, em média, 4% é lucro. E 4% eles retiram para fazer propaganda. De tudo que se vende, 4% em média é o que se utiliza para fazer publicidade, né? Isso é informação de um livro da Marian, que é uma pesquisadora americana. Então, com esses 4% de tudo que é comercializado, as indústrias têm 500 vezes mais recursos para fazer publicidade do que tem o Estado, nas suas diferentes instâncias, do município, a comunidade, as ONGs, né, a sociedade organizada, para educar a população. E é por isso, então, que ele não consegue, né? E nesse processo que nós tivemos, foi uma coisa que as pessoas acreditavam que era impossível, que era mudar hábito alimentar. Eles mudaram, né? Os hábitos alimentares hoje da população brasileira de classe média mudou nos últimos 30 anos. Eu fico chocada quando eu chego no consultório, porque eu faço consultório clínico, né? Quando a gente fala para as pessoas comerem arroz e feijão, mas doutora, não engorda? Não, querido. Arroz e feijão. O brasileiro comia direito antigamente. O prato do brasileiro antigamente, né? Arroz, feijão, uma carninha, um ovinho, aquele ovinho gostoso, aquela salada. Até tinha de vez em quando uma batata frita. Mas, enfim, era um prato saudável. Um suco de laranja, muitas vezes também, né? Como acompanhando. O que aconteceu, professor? Perdemos, assim... Eu acho que a primeira coisa que aconteceu foi a questão das quantidades, das rotinas, dos horários. Eu me lembro de sentar na mesa e a quantidade de alimento preparado era aquela suficiente para quem estava em torno da mesa. Perfeito. E acabou a comida. Limpava os pratos, né? As pessoas se levantavam e não tinha a geladeira cheia de comida. O que a gente tinha eram frutas. E tinha que comer as frutas no intervalo. Perfeito. Né? Que era o que tinha disponível. Então, acho que a primeira coisa é a quantidade, a disponibilidade, o armazenamento de alimentos altamente calóricos nos armários, nas geladeiras, né? Acho que isso foi uma modificação importante. E a mudança também completa de falta de convívio na alimentação. As pessoas não estão convivendo e fazendo desse convívio não estão comungando, né? Comungando, é uma troca de afeto. Exato. Né? Uma troca até intergeracional, né? As coisas que a gente... E tudo antigamente, ou até hoje, gira em torno da comida, porque uma festa tem comida, casamento tem comida, então a comida é o ponto central. Mas esse é o tema hoje do programa Mais Saúde, estamos falando da influência da propaganda nos hábitos alimentares das crianças, dos adolescentes e também de muitos adultos. Eu convido vocês a continuarem conosco, que já já nós voltamos para o segundo bloco.
posso sentir sua presença e me alegro demais. Meu coração bate forte, Ele está no meio de nós. Quanta paz e amor, quanta luz, meu Senhor. Estamos apresentando Mais Saúde. Fique por dentro. Rádio América. Escrita por Berta Andretta, Filhotes da Amazônia retrata a relação dos filhotes com seus pais, sejam eles animais ou não, através da manipulação de bonecos. Filhotes da Amazônia fica em cartaz até 6 de maio no Sesc Pinheiros, em São Paulo. A montagem é indicada para crianças de 3 a 9 anos. Os ingressos custam de R$ 2 a R$ 8. A exposição Espaço Imantado traz cerca de 200 trabalhos entre relevos, pinturas, colagens, além de performances registradas em vídeos e fotografias. Durante sua carreira, Lígia Pape ajudou a criar um movimento concretista, abrindo caminho para a integração da arte com a realidade cotidiana. Espaço Imantado pode ser conferido até 13 de maio, na Pinacoteca do Estado de São Paulo, de terça a domingo, das 10 da manhã às 6 da tarde. Aos sábados, a entrada é gratuita. Fique por dentro. Rádio América. Rádio América, AM 1410, São Paulo, capital. Um novo tempo está no ar. A Rádio América investiu em estrutura para evangelizar ainda mais, marcando um novo tempo em nossa trajetória. Aumentamos o parque de transmissão, mudamos toda a instalação nos estúdios, trabalhamos em novos conteúdos para que a nossa missão seja ainda mais eficaz. O maior investimento que a pessoa pode fazer nessa vida é na evangelização. Obrigado a você que faz esta rádio com a gente. Rádio América, um novo tempo está no ar em São Paulo. É dever dos servos de Deus serem constantes na oração e persistentes em realizar alguma obra de caridade. São Francisco de Assis. Já saiu o DVD Barco à Vela com Eliana Ribeiro. É um DVD que te levará a desafiar as correntezas da vida. Barco à vela solto pelo mar. Gravado ao vivo em Cachoeira Paulista. Além do DVD, um lindo dos 14 canções. Um trabalho imperdível. Agora mesmo na Livraria Canção Nova em São Paulo, Rua São Bento, número 43, no centro. Produtos Canção Nova, presentes que transformam vidas. A ressurreição de Jesus nos revela que a nossa condição definitiva não é o sofrimento nem a morte, mas a vida plena. Cristo ressuscitou. Aleluia! Nascemos da evangelização e existimos para a evangelização. Nossa gratidão a você, sócio, que faz com que a voz de Deus não tenha fronteiras. Esta é a nossa missão. Clube da Evangelização. Juntos promovendo o bem. Sou Canção Nova, sou Clube da Evangelização. Faço parte desta história. Sou família, sou canção. Obrigado pelo seu amor e confiança. Eu sou Flávia Soares e espero você de 1 às 4 da tarde pra gente curtir música, informação e dicas super bacanas no Conexão Canção Nova. E em seguida, rezaremos juntos o texto da Divina Misericórdia. Até lá! Santuário do Pai das Misericórdias. Aqui veremos a glória de Deus acontecer. A gente se emociona de falar, de ver a fidelização, a confiança que as pessoas têm na Canção Nova. Então, nós precisamos mesmo contar com toda a ajuda de vocês para que toda essa obra seja executada com tudo aquilo que ela foi planejada, com tudo aquilo que ela foi desenhada no papel. Santuário do Pai das Misericórdias. Uma atitude de fé. Rádio América. Voltamos a apresentar Mais Saúde. Mais Saúde. Estamos aqui conversando, eu estou querendo fazer alguma coisa, porque olha que interessante, a Maria Lucineide, né?
falou de uma propaganda que o professor Tadei assistiu. Bom, eu não assisto muito televisão, essa é uma grande realidade. O máximo que eu assisto é uma canção nova que eu deixo lá ligadinho e leio o jornal. E eis que estão me dizendo aqui que tem uma propaganda onde o filho reclama que não quer comer legumes, não quer comer frutas, e a mãe oferece um sustagem, que é um preparado, como se fosse uma vitamina, é um achocolatado, oferecendo para o filho, não tem problema, meu filho, você toma isso, porque isso vai substituir o que você não está recebendo de nutriente, porque não está comendo legume, fruta, etc. e tal. E a ouvinte, com toda razão, obrigada, viu, Lucineide, pelo seu testemunho aqui, ela está indignada com essa propaganda. E eu também, professor Tadei. E nós estamos conversando aqui uns assuntos que eu gostaria que o senhor partilhasse o que nós estávamos falando aqui nos bastidores durante o intervalo. Vamos compartilhar um pouquinho com os nossos ouvintes? Pois é, eu acho que quando a gente estava aqui conversando sobre as questões, por que o Estado, né? O Estado não educa a população, né? E na verdade é uma luta meio inglória, porque o Estado tem recursos que são da ordem de 500 vezes menores do que os investimentos que as indústrias fazem. Uhum. Então é da relação de 1 para 500. Fica difícil mudar o comportamento ou fazer uma educação nutricional voltada para a saúde quando tem um outro setor na mesma sociedade que investe 500 vezes mais para estimular o consumo de alimentos que geram doença, né? E a Maria Lucineide, eu estava vindo para cá e queria comer alguma coisa, parei num bar e pedi um suco, e estava justamente passando essa propaganda da mãe sendo enganada, né? Gente. Pelo produtor do sustagem, e dizendo para o filho e substituindo brócolis, né? Brócolis pelo sustagem, né? E a propaganda diz que corresponde a frutas, né? Ou seja, que dá a quantidade suficiente de alguns nutrientes. O que ela não diz é que quando nós damos polivitamínicos para a população, é uma tentativa de substituir uma dieta variada e rica em frutas, verduras e legumes. Mas nós não temos certeza, aliás, nós temos certeza de que não é igual, né? Então um composto, um polivitamínico achocolatado, não é igual a uma cesta de frutas, verduras e legumes que o consumidor tem que consumir para poder ter saúde. Porque existem coisas nessas frutas, verduras e legumes que nós ainda desconhecemos. E existe uma coisa que a Gisela lembrava, que é a sinergia entre os diferentes nutrientes, no momento em que eles são metabolizados pelo organismo. Então, não há como, até o momento, substituir uma dieta variada e rica em frutas, verduras e legumes por algum tipo de achocolatado enriquecido com micronutrientes. São coisas completamente diferentes. Não são substituíveis. É claro que para uma situação em que a pessoa está viajando, tem dificuldade para conservar fruta, verdura e legume, o consumo esporádico de produtos como esse achocolatado pode até acontecer, né? Porque vai, de alguma forma, resolver o problema da fome da criança. Agora, o que a gente tem feito, então, é incorporar algumas coisas, como eu falei no início do programa, que já existem no mundo desenvolvido. Uma das coisas é o que a gente está chamando, quer dizer, que os ingleses desenvolveram e utilizam lá nas embalagens de todos os alimentos industrializados, o que é chamado o semáforo nutricional. Coloca, então, como se fosse um semáforo, né, um sinal de trânsito, uma cor verde, se tem pouca quantidade do nutriente, uma cor amarela, se tem uma quantidade aceitável, e vermelha, se tem uma quantidade muito alta. E faz, então, um semáforo desse para o açúcar, um semáforo desse para a gordura, outro para aquela gordura trans, que é a gordura que causa doença cardiovascular, e outro para o sal. Então, com isso, a pessoa olha 4 semáforos e, bom, eu vou consumir esse alimento que é vermelho para a gordura. Então, a recomendação que o governo inglês dá, isso é coisa política de Estado inglês, né? Fala assim, bom, se você tiver que consumir um alimento que seja vermelho para a gordura, então associe com outro, na mesma quantidade que é verde para a gordura, né? Nós fizemos isso para 100 alimentos industrializados brasileiros, estão disponíveis agora no blog aqui da Gisela.
né? Nós disponibilizamos no blog aqui do programa, blog.cançãonova.com/mais-saúde, do programa, sempre tem um resuminho depois do programa do que foi dito. Agora, tem também o seu site, né, professor, que está muito interessante, que eu gostaria também de convidar os ouvintes que têm acesso à internet, de entrar nele também. O senhor podia dar um endereço, por favor? O endereço nosso é muito fácil de gravar, porque ele é www.saude.br. Saúde.br, não tem mais nada. Não tem mais nada, só isso. Perfeito. É o site, na verdade, da Unifesp, da Universidade Federal de São Paulo, e em que a gente faz, então, um trabalho de orientação para alimentação e atividade física, visando a prevenção das doenças crônicas não transmissíveis, que são a principal causa de morte no Brasil hoje. Perfeito. Nós vamos disponibilizar esse semáforo nutricional, né? Mas tem também, é possível, através do seu site, também... fazer o download. Né? Está em que área? Isso eu já não vou saber. Infelizmente eu não estou com as minhas estagiárias aqui com você. Né? Eu estou sozinho aqui no estúdio. Mas não deve ser difícil de achar. Tá. E o que eu acho que o ouvinte pode fazer, inclusive os profissionais de saúde, os professores, educadores que estão nos ouvindo, ele já está no formato de um pôster. Olha que bárbaro. Então, por R$50, R$60 é possível imprimir e colocar numa sala de aula, numa sala de espera. Fantástico. Né? São os 100 alimentos e nós acrescentamos a esses semáforos ingleses um semáforo do preço. Então, sempre que é mais que 2 vezes a cesta básica, recebe cor vermelha. Se até 1,5 vezes o preço da cesta básica por caloria, quer dizer, por unidade de energia existente no alimento, ele fica com amarelo. Fantástico. E se for alguma coisa com preço até o preço da cesta básica, então ele ganha o sinal verde. Eu não preciso dizer para vocês que todos os alimentos industrializados, os 100 que nós analisamos, todos recebem vermelho. Com certeza. Para preço, porque são alimentos que custam no mínimo 2 vezes mais do que a cesta básica. O que me deixa triste é que muitas vezes as pessoas fazem assim até um sacrifício para estar comprando um alimento que elas creem que realmente vai agregar valor para o seu filho, né? E que não é bem assim, nada substitui o alimento in natura, aquele que a gente, quanto mais... como ele se apresenta na natureza, como eu digo. E uma outra dica que eu sempre falo no programa, quando vai comprar, leia os rótulos e procure comprar nos ingredientes o menor número de ingredientes possível. Você vai comprar arroz, está escrito ingrediente, arroz, feijão, então, sem muita coisa. E tem algo que você não entendeu, devolve para a prateleira, porque aquilo não é alimento, é algo colocado a mais. Mas o programa Mais Saúde, professor Tadei, tem esse foco, e eu gostaria de sempre estar deixando esse caminho aberto para que o senhor, quando as suas estagiárias também, no caso, as suas mestrandas, doutorandas também, alguns professores da USP que, quando o pessoal está fazendo alguma pesquisa interessante, conseguiu coletar uns dados, eu as entrevisto para a gente mostrar também o quanto a universidade é importante estar fazendo esse tipo de pesquisa e que depois isso, de uma certa maneira, bem proximamente, acaba por beneficiar até esse ouvinte que não imagina que o que se faz numa universidade. Então, essas pesquisas que estão sendo feitas, esses trabalhos, o que o senhor puder, por favor, aqui vai ser um espaço aberto para o senhor, viu? Obrigado. E, professor, se nós tivermos hoje que dar algum conselho a esses pais... Agora, um detalhe, nós estamos falando de pais que muitas vezes trabalham, sabe quem participa muito do Mais Saúde? As avós. Preocupadíssimas com os netos e antenadíssimas. Elas adoram uma novidade... dão retorno, isso que é muito gratificante para a gente. E, qual seria, digamos assim, agora nesse final de bloco, o que o senhor poderia estar colocando assim para nós, como sugestão para modificarmos um pouco tudo isso, mudança de comportamento, o que o senhor poderia estar colocando para nós? Eu acho que tem um gancho que não pode ser perdido. Alimento é afeto. Alimento é convívio. Então, sempre que for possível, interagir com seus netos, com seus filhos, em família, utilizando o alimento como uma forma de interação, né, isso deve ser estimulado, porque nós estamos perdendo isso. As pessoas estão com pacotinhos dentro das bolsas, na frente da televisão,
e cada um comendo individualmente. Perde-se muito do ponto de vista cultural, afetivo, de troca, de preparo, de coisas que vão se perdendo. E junto com isso, o que a gente perde, quando eu digo que perde cultura, afetividade, é porque a gente substitui aquela comida que tem um cheiro que a minha avó fazia, a gente substitui isso por um saco que não tem nada a ver com a gente, que a gente não sabe nem de onde veio, né? E é vendido também para a gente a ideia de que é muito difícil preparar alimento em casa. Não é. É relativamente fácil, porque os utensílios domésticos hoje permitem que se faça alimento, que se congele grande parte do que já foi cozido, talvez uma vez por semana, e depois na hora só refoga, só prepara, inclusive conversando, ensinando os mais jovens a fazer esse alimento. Antigamente a cozinha não era o local de reunião praticamente da casa, aquela mesa grande, enquanto a mãe cozinhava, a gente estava sentadinho ali, conversava. Como dizia o Padre Léo, né? A taipa do fogão, né? Aquela coisa. Isso perdeu. E sabe o que eu notei também, professor? Só para dar uma colocação aqui. Eu sempre peço ao meu paciente voltar uma semana depois da consulta com um recordatório. Eu peço, olha, me coloca aqui o que você comeu esta semana. É chato, mas eu prometo que é a única vez que eu vou te pedir. E aí, um dia eu peguei um paciente que isso aí me estarreceu. Ele tinha comido na mesma refeição batata frita, purê, batata sauté e mais alguma coisa. Aí a esposa estava junto, porque sempre no retorno eu mando trazer a esposa, porque ela que cozinha, né? Então, ou pelo menos ela coordena a casa. Eu falei assim, mas espera um pouquinho, como assim, né? Aí a esposa interagiu e falou assim, não, sabe o que é? É que lá em casa, meu filho gosta da batata frita, a minha filha gosta do purê, eu gosto dela, a sauté. Conclusão. Mesmo quando as famílias hoje estão assim, se reunindo, elas não estão comungando do mesmo alimento. Cada um está sempre aquela família, né? Está cada um no seu quarto. Individualizando dentro da família. Isso eu achei... contrário ao próprio conceito de comensal, né? Exato. Mas reforça um pouco aquele argumento que eu vinha falando antes. Porque Exato. Se é possível fazer a frita, o purê e a cozida, é sinal de que não é tão difícil assim preparar alimentos. Claro que não. Ainda mais quem tem uma condição de, por exemplo, ter até um funcionário, uma secretária para fazer isso. Mas eu já cansei de ver motorista deixando criança em clube e que na hora do almoço eles estão levando um pacotinho de salgadinho, um refrigerante, porque passaram em alguma lanchonete para isso, quer dizer, nem comer estão, né? Tem algumas coisas que a gente tem que ficar muito alerta. Por exemplo, a lancheira não cabe mais uma maçã, uma laranja grande. Já tem formato retangular, só entra Tetra Pak, embalagem de alimento industrializado. Gente, como faz tempo que meu filho já cresceu, eu não reparei mais nisso. As lancheiras da vez, da moda, que as crianças precisam usar para não serem discriminadas pelos outros, né? Essas lancheiras não cabem mais as frutas grandes. Gente, né? Eu não sabia então, disso. Uma maçã grande, uma mexerica, uma tangerina grande, né, não entra na lancheira, para inibir o consumo. E ela já é feita para encaixar certinho um Tetra Pak, né? Uma embalagem de papel. Estou chocada. São algumas coisas que a gente tem observado aí na sociedade dita moderna, e as pessoas de fato acham que, por exemplo, se der um pacotinho de batata frita, levar para casa um pacote grande de batata frita e uma garrafa de 2 litros de refrigerante, que isso, tem muita gente que acha isso é melhor do que a refeição de arroz, feijão e um ovo frito. As pessoas acreditam, porque foi dito a elas, que batata frita com refrigerante é algo que é melhor para a criança. E, de fato, a criança, quando recebe a batata frita com refrigerante, fica mais feliz e sente que ela está recebendo algo melhor dos pais, né? Então, essa inversão de valores é que está fazendo com que os hábitos alimentares... modifiquem, né? A Cláudia aqui faz uma participação super interessante. Ela disse na época que ela era pobre, que era ela disse assim, mais pobre, mas enfim, que ela era pobre. Diz que o filho teve que ir para uma escola da prefeitura e que ela agradece esse período, porque foi lá que ele começou a aprender a comer frutas. E depois, provavelmente, a situação financeira melhorou e que ela começou a perceber, quando ela começou a ouvir o programa Mais Saúde, que já tem praticamente 4 anos, que ela não estava realmente dando uma alimentação adequada para o seu filho. E ela coloca assim, eu fui enganada, porque me fizeram acreditar, eu não
fui esclarecida, mas hoje eu não sou mais enganada, porque eu vou atrás das informações, etc e tal. Mas é isso aí, Cláudia, realmente a gente tem que correr atrás e mudar hábitos. É fácil mudar hábitos, professor? É muito difícil. A gente costuma dizer que o último traço de uma cultura que desaparece é o traço dos hábitos alimentares. Um exemplo muito bom disso é a gente, às vezes, não sabe mais falar a língua do antepassado, né, que veio da Europa, ou veio da África, ou veio da Ásia. Né? A gente, às vezes, não sabe nem o nome do antepassado, né? Não sabe nem da região de onde ele veio. Mas quando o grupo se reúne, faz a comida típica da região de onde ele estava. Excelente observação. Quer dizer, essa questão do alimento é uma coisa que está muito arraigado na cultura da gente. Né? E por isso é difícil mudar. Nós só mudamos o hábito alimentar de toda a sociedade moderna, no mundo inteiro, por causa desse investimento maciço, né, das indústrias, né, na propaganda. E a gente entende. Essa propaganda não é só de alimentos, é de tudo. O consumismo, né, tomou conta e substituiu as trocas afetivas entre as pessoas. Então, o consumo é alguma coisa que justifica-se por si só. Então, a criança ganha um brinquedo e nem brinca com o brinquedo. Ela já quer um outro. Né? Ela ganha o tênis e ela não chega a usar o tênis. Ela quer ter 20 pares para olhar para os tênis. Então, há crianças, nesse filme, Criança e Consumo... Não percam, entrem nesse no YouTube, né, e puxem Criança, a alma do negócio. Fantástico, eu lhe agradeço profundamente o senhor ter me dado essa dica. Inclusive, a criadora disso, que é a Ana Lúcia Vilela, agora recebeu um prêmio importante como alguém que investiu em coisas que podem modificar a nossa sociedade. Né? Eu esqueci o nome do prêmio que ela ganhou. Mas, o Instituto Alana, o dela, né? Na verdade, no Instituto Alana tem a Criança e Consumo, que é um programa específico e tem um site específico, onde existem, então, essas informações, porque o Alana faz muito mais que só trabalhar com consumo. Né? Tem uma creche, tem uma escola para adolescentes aí na Zona Leste de São Paulo, tem um trabalho um pouco mais amplo. Até era interessante se você trouxesse um dia a Ana Lúcia Eu estava justamente pensando... E falei com as minhas... Aliás, eu pus todo mundo para assistir o filme, não pus? Mandei todo mundo, gente, vocês vão baixar, vocês vão assistir, nós vamos nos reunir. Porque é um absurdo uma criança que fica com a opção. E o que você prefere de presente? Um cachorro, enfim, alguma outra coisa, ou dinheiro? Ela não titubeia, ela quer o dinheiro porque ela quer ir para o shopping e fazer compra. Então, só aquela ideia que eu estava querendo completar para a Cláudia, que fez uma observação bastante interessante, quer dizer, você me perguntava se hábito alimentar, você sabe que não se muda com facilidade. Isso aconteceu por causa desse investimento, né, massivo, que está sendo feito ao longo desses 20, 30 anos, né, e que está, de fato, modificando o hábito alimentar. Então, como é que a gente pode reverter esse processo? Né? A única forma de reverter esse processo é fazer um investimento de igual intensidade no sentido oposto. Agora, os recursos não existem. E eu acho que a gente precisa entender o que acontece na questão do consumismo. Uhum. Por exemplo, na sociedade americana, está muito bem documentado, existem cerca de 100 mil itens que têm que ser expostos nos supermercados. O maior hipermercado americano não cabe mais que 80 mil itens. Então 20 ficarão de fora, 20 mil itens ficarão de fora. Né? E a primeira condição para vender é conseguir colocar na prateleira. Então essa luta insana, né, que acontece entre os produtores faz com que tenha que ter um marketing muito pesado, que o alimento seja aceito tanto em termos de embalagem quanto em termos de sabor, e por isso então se coloca tanta gordura, tanto açúcar, tanto sal e pouca fibra, para o alimento ficar mais fácil de ser consumido. Né? Então troca-se a saúde, o bem-estar, pelo prazer imediato do consumo do alimento gorduroso, doce, fácil de engolir, né? Que gera a obesidade e as doenças todas que estão associadas com a obesidade. Então esse processo de mudança tem raízes muito fortes na questão do prazer imediato. A pessoa come para sentir, é o prazer de consumir, de abrir a embalagem, de sentir o gosto na boca, de digerir com facilidade. É tudo fácil, a sociedade das coisas rápidas e fáceis. Só que a médio prazo ele vai ficar doente. Não tem alternativa, vai ficar com excesso de gordura, vai ficar pesado, né? Vai ficar feio.
E essas coisas, então, tem estudos mostrando, né? A pessoa obesa, ela tem mais dificuldade para conseguir namorado, ela tem mais dificuldade para conseguir emprego. Quando consegue emprego, o salário é menor do que do não obeso, em média, né? Tem estudos mostrando isso. Tem mais dificuldade para casar, tem uma vida muito menos satisfatória do ponto de vista de prazer, né? Em tudo, quer dizer, ela não pode se civilizar com facilidade, ela não consegue nem mesmo ter uma vida sexual satisfatória, né? E tem a vida encurtada. Né? Uma coisa que as pessoas não estão percebendo numa sociedade como a brasileira é que a obesidade e as doenças crônicas precoces no adulto que tem 40, 50 anos de idade, que é aquele cidadão no qual se investiu por 2, 3 décadas, ele está na fase mais produtiva da vida. No momento que ele tem um derrame, um acidente vascular cerebral, ele não só deixa de ser produtivo e poder ajudar os filhos que estão iniciando na vida profissional, mas mais que isso, ele passa a dar despesa para essa família e para essa sociedade. Bom, esse foi um primeiro programa, espero, professor, porque esse tema me encanta. Nós temos que realmente fazer a nossa parte. Nós temos um veículo de comunicação com portas abertas, a Canção Nova, que o senhor conhece, essa bênção. Nós não temos propaganda, nós não vendemos espaços publicitários, nós trabalhamos apenas com os nossos sócios, colaboradores e com pessoas assim que acabam doando o seu tempo para que a gente possa então estar fazendo esse trabalho, porque falar de saúde também é evangelizar. E é por isso que a gente pode falar marcas, porque eu também falo muito bem dos produtos bons que a gente tem no mercado. Porque assim como o senhor falou aquele miojo horroroso, aquela Mãe Terra lançou o Caserito. E nós comparamos o teor de gordura, é feito com arroz, com trigo integral, o saquinho lá do tempero não tem corante, não tem conservante. Então, isso são coisas para a gente estar divulgando também. Então, a gente tem essa vantagem de ter esse espaço que a gente pode denunciar, mas também a gente pode estar falando de marcas e de trabalhos bons. Professor, eu quero agradecer enormemente a sua participação, mas agradecer também pelo seu trabalho, porque o senhor enriquece muito, tá? Com todas essas informações que o senhor passa para a gente. Hoje, para mim, foi um programa muito especial. Quem agradece sou eu. Eu acho que é uma oportunidade, porque muito do que a gente faz acaba sendo infecundo, por falta de meios de comunicação. Exato. Né? De poder contar para as pessoas. E fica uma coisa que os anos passam e a gente não tem acesso à comunicação, né? Então eu agradeço muito você ter me convidado, achei interessante você falar que talvez alguns outros pesquisadores que trabalham com a gente possam vir aqui. Por favor. E estou muito feliz de falar com você, com seus ouvintes, e estou à disposição quando você quiser. Muito obrigada. Bom, meus queridos, minhas queridas, pelo que eu vi, vocês gostaram do programa. Tem aqui a Elisete falando que as empresas deveriam investir mais em produtos melhores, é o que a gente também está aqui divulgando. Gente, um beijo enorme, fiquem com Deus e até semana que vem, que tem umas pautas maravilhosas aguardando por vocês. Fiquem com Deus e não esqueçam, hein, final de semana, quando a gente menos anda e mais come. Então, vamos pra rua. Um bom local pra gente fazer uma bela andada. Mais saúde.